nós somos humanos e nós não conseguimos. Eu nunca faltei a um treino para ir estudar. Sempre considerei que o treino era um momento essencial para a minha saúde e para o meu bem-estar mental. Trocava dessa rotina por outra mais desafogada, se vezes? Acho que nós não temos que estar motivados todos os dias, nós temos é que sair de casa todos os dias. Eu já em 2019 não pude participar. Parabéns, porque tens um recorde aqui no podcast, que és a primeira pessoa a nascer depois de 2000 convidada para o podcast. Já... Sou atleta. Achas que eu acordo sempre com vontade de treinar? Ela nunca me incentivou a praticar atletismo. A natação para mim é um desporto que entediante. Para mim, quem pratica natação de alta competição são deuses. Porque para mim, contar azulejos horas e horas e horas, o problema é quando atinge um nível em que só estás a competir com pessoas super talentosas. E aí é que entra o trabalho. Aí é quem trabalha mais é que vai conseguir chegar mais longe. E esse é o nível em que eu estou agora. Tu consideras que esse foi o teu grande momento? E eu não sou psicologicamente lidar com isso. Qual foi o momento mais baixo da tua carreira até agora? Aquele momento em que tu ficaste... Sinceramente foi este. Eu costumo dizer que eu faço mais quilómetros que alguns carros. E eu pensava, meu Deus, isto em Portugal não acontece. Por aí? Sim, 51. Alguém como eu que tem 93, quantas séries aguentaria ao teu lado? Atletismo, natação e triatlo. Se calhar estava no meu top 3. Mariana, sabendo que a missão da BMS é tornar hábitos como a prática de exercício físico tão naturais como lavar os dentes, o que é que tu fazes aqui hoje? Antes de mais, obrigada pelo convite, por estar aqui a partilhar um pouco da minha história e da minha carreira convosco. Eu acho que o que estou aqui para partilhar é a minha experiência enquanto recente atleta olímpica e todo o meu percurso, como é que o desporto se tornou algo tão importante na minha vida e com que eu não vivo sem, tal como lavar os dentes. Eu não vivo sem lavar os dentes, também não vivo sem desporto. E é isso que eu quero dar-vos a conhecer. Muito obrigada por estares aqui. Espetacular. Obrigado, Mariana, por estares cá hoje. Mariana Machado é uma das grandes promessas do atletismo português e com 23 anos já conta com um palmarés impressionante. Em 2024, Mariana sagrou-se tricampeã nacional de estrada, mas é motivo de orgulho para Portugal também em provas internacionais por feitos como a medalha de ouro na prova dos 5.000 metros nos Jogos Mundiais Universitários de 2021, na China. Para termos noção do quão rápidas estas provas são, basta sabermos que ela chegou à meta em 2023 e mesmo assim limpou aquilo tudo. Filha da lendária fundista Albertina Machado, Mariana tem continuado o legado da família no atletismo. Como o treino de uma atleta olímpica nem é assim tão desafiante, a Mariana resolveu que dedicaria os tempos livres a algo minimamente difícil, passando por isso os últimos 6 anos a estudar medicina. Perguntámos ao ChatGPT quem é Mariana Machado e ele respondeu assim: Mariana Machado é uma médica que registra, ou está a caminho de, que registra uma medalha de ouro nos Jogos Mundiais Universitários em 2023 nos 5.000 metros, prata no Campeonato Europeu de Sub-20 em 2019 nos 3.000 metros, bronze no Campeonato Europeu de corta-mata de 2019 e 2021, tricampeã nacional de estrada em 2024 nos 10 km e que corre 3.000 metros em 8 minutos e 48 segundos. Mariana. Muito bem. Bom trabalho. Estando tu habituada a limpar tudo e a bater os recordes todos, considerando que o João Geraldo foi o primeiro atleta olímpico a estar aqui no BMS Podcast, como é que te sentes a chegar em segundo? Acho que isso não é uma competição, vá. Não. Mas para mim é um orgulho enorme. Primeiro porque tornei-me recentemente atleta olímpico e era sem dúvida um grande sonho meu. E também é um privilégio poder estar aqui a partilhar convosco um bocado da minha história, que já foi aí descrita, convosco e agora enquanto atleta olímpica. E é um prazer enorme para nós também. Como é que começou essa paixão pelo atletismo? A verdade é que o atletismo sempre esteve muito presente na minha vida. Inevitavelmente, sendo filha da Albertina Machado, 3 vezes atleta olímpica, eu nasci e cresci a ouvir a seguinte questão: então, Mariana, também vais ser atleta como a tua mãe? Ou seja, inevitavelmente o desporto sempre esteve muito presente na minha vida e um pouco por influência da minha família, o atletismo sempre esteve presente. Muito bem. Como é que tu ganhas uma prova em 2023 que era de 2021?
Porque lá está, houve Covid e esta prova foi adiada e pronto, em 2023 foi a minha oportunidade de ganhar as Universiadas. Eu já em 2019 não pude participar porque tive varicela. Com 18 anos tive varicela, apanhei num estágio de centro de saúde e não pude ir ao campeonato universitário que nessa ano era em Nápoles e eu em 2021 foi adiada, passou para 2023. Esta oportunidade não vai escapar, aqui eu vou ter de trazer o ouro. E correu muito bem, foi uma experiência. Se calhar a seguir aos Jogos Olímpicos foi a experiência maior que eu tive no mundo desportivo. Porque ir à China, chegar lá e vencer, e a China é mesmo um país do outro mundo e gostei imenso da cultura e dessa experiência. E em algum campo os chineses não nos ganharam, não limparam aquilo tudo. Não, foram muito competentes e muito organizados. Tu consideras que esse foi o teu grande momento no desporto? Sim, considero que sim. Primeiro grande momento. Sim, não é? foi sem dúvida o meu. Assim, acho que todas as medalhas que eu fui conquistando nos escalões de júnior, em campeonatos da Europa, acho que foram muito importantes, mas aí acho que foi um momento muito gratificante para mim, porque foi onde eu consegui mostrar que é possível conciliar duas realidades, sendo atleta estudante. Eu em 2023 tinha concluído o 5º ano de medicina por completo, foi um ano muito exigente, quer a nível académico, quer a nível desportivo e a nível familiar. Também tive um problema de saúde da minha irmã que tornou o ano mesmo exigente e mesmo assim eu consegui chegar lá e superar todas essas adversidades e conseguir a medalha que eu tanto ambicionava num campeonato em que eu considerava o meu campeonato, porque estava a competir com atletas que, tal como eu, conciliavam duas carreiras, a desportiva e a académica, e parece que não. Acho que senti que eu realmente pertencia ali, porque nos outros campeonatos da Europa e campeonatos do mundo muitas vezes eu compito com atletas que são 100%, 200% atletas profissionais dedicadas ao atletismo. Sim. Como é que isso se faz? Como é que é um dia da Mariana? Bem, um dia da Mariana é muito exigente. Normalmente, no último ano, eu, como foquei-me em qualificar para os Jogos Olímpicos, coloquei a parte dos estudos um pouco mais de lado para conseguir dedicar-me a 200%. Mas nos últimos 5 anos, eu acordava por volta das 6h30, no máximo 7 da manhã, fazia o meu primeiro treino, que normalmente é um treino de corrida contínua, que não é específico, são fazer 10 km normalmente. Fazia esses 10 km, tomava banho a correr, comer a correr e ia normalmente para o hospital, centro de saúde, dependendo do estágio que estava a fazer. Depois saía normalmente à meia da tarde, aproveitava para estudar um bocadinho, se tivesse que ir à fisioterapia ou à massagem, ia à fisioterapia ou à massagem, e depois à tarde temos o treino específico, que aí normalmente é no estádio 1º de Maio, com a treinadora, e depois chego ao final do dia, como podem imaginar, já cansada, com fome, é comer e dormir, e no dia seguinte é um novo dia, e aproveitar todos os bocadinhos de tempo para estudar também. Trocavas essa rotina por outra mais desafogada, se pudesses? É uma pergunta difícil. Eu gosto muito de quando eu termino um dia destes. Quando chego ao final do dia, consegui ir às aulas, consegui fazer os treinos todos, consegui ir à fisioterapia, consegui ir à massagem. Dá-me uma sensação de gratificação e de orgulho enorme. Mas a verdade é que quando são muitos dias assim consecutivamente, uma pessoa chega ao final da semana já exausta. E acho que não é uma rotina saudável. Nós hoje em dia temos muito aquela ideia, e vemos muito até pelas redes sociais, que nós temos de conseguir fazer tudo, de ser tudo, de acordar às 5 da manhã e treinar, e ir para o trabalho, e vir do trabalho, e ainda fazer 1001 coisas. E a verdade é que nós não somos todos iguais. Há pessoas que conseguem ter este tipo de rotina, outras pessoas que não conseguem, e nós temos de compreender que cada um tem as suas capacidades. E a verdade é que eu consigo... É uma rotina que eu ando sempre a 1000, é possível, mas a verdade é que é muito desgastante. E se me perguntassem se eu preferia ter uma rotina mais calma, efetivamente eu até gostava de ter um bocadinho mais tempo, e gostei deste último ano conseguir ter mais tempo para mim, para cuidar de mim, para treinar com mais calma, para me focar mais nos meus treinos, na minha recuperação, que é algo que eu acabo por um pouco, como é que eu ia dizer, desvalorizar, ou não ter tempo e não conseguir ser tão competente no que toca à recuperação, mas a verdade é que
Eu gosto muito dessa rotina de andar sempre a correr e conseguir fazer tudo, mas a verdade é que é muito desgastante fisicamente e psicologicamente também. Claro que sim. Já sentiste que uma área estava a prejudicar a outra? Já foste falando um bocadinho sobre isso, mas... Sim, é impossível nós termos 200% em tudo na nossa vida. Nós somos humanos e nós não conseguimos ser a nossa melhor versão em tudo. E quando nós nos dedicamos a várias áreas, algumas que vão ter de ser comprometidas em relação a outras e vão ter de ser priorizadas em relação a outras. E eu sei que não consigo ser a melhor aluna que poderia ser, nem consigo ser a melhor atleta que podia ser ao conciliar estas duas realidades. Nem a melhor irmã, nem a melhor filha, nem a melhor prima, porque é muito difícil nós sermos a nossa melhor versão nas diferentes áreas da nossa vida. E sem dúvida nenhuma que eu... durante a minha vida fiz várias opções e que tive de priorizar em diferentes fases diferentes opções de vida, e muitas vezes deixei a minha família de lado, não tive em eventos que gostaria de ter estado presente. Houve outras vezes que se calhar para aquele exame tive de estudar menos um bocado e a nota não foi tanto do meu agrado, mas normalmente tento sempre não prejudicar o treino. Eu costumo dizer que, e a minha treinadora sabe disso, eu nunca faltei a um treino para ir estudar. Nunca faltei a um treino para estudar. E eu sabia que tinha aquele tempo para gerir, e se eu tinha aquele tempo para estudar ou para fazer o que eu bem entendesse, eu tinha de gerir com aquele tempo. O treino nunca poderia ser alterado ou não poderia faltar ao treino para estudar ou para fazer outras coisas, porque o treino, para além de ser o meu momento de treinar e potenciar a minha performance desportiva, também sempre considerei que o treino era um momento essencial para a minha saúde e para o meu bem-estar mental. E então nunca faltei um treino. Por curiosidade, já faltaste a algum treino? Já faltei a algum treino? Sim, tirando a estudar. A não ser quando estou doente, ou se me sentir extremamente cansada e falo com a minha treinadora e hoje não dá porque o meu corpo está a pedir mesmo descanso. Acho que também é importante sabermos ouvir o nosso corpo. Eu nunca faltei a um treino. Sim. Espetacular. Tu achas que o facto de estares em medicina influencia a forma como tu cuidas de ti, do teu corpo? Sim, eu acho que o facto de estar em medicina permite-me ter outros conhecimentos, principalmente até muito patologias desportivas, que me deixam mais alerta, principalmente no que toca a lesões e prevenção de lesões. Mas a verdade é que estou muito sujeita a isso, porque a carga de treino que enquanto atleta realizo é muito elevada, mas não tenho dúvidas que o facto de estar na área da saúde me permite ter um conhecimento maior e ajudar a cuidar melhor da minha nutrição, da minha saúde, no que toca à prevenção de lesões. Acho que sim. Tu já tens esse palmarés que tens, mas tens 23 anos, ou seja, ainda estás no início de tudo e mais alguma coisa. E para já, parabéns, porque tens um recorde aqui no podcast, que és a primeira pessoa a nascer depois de 2000 convidada para o podcast. Já batiste mais um recorde. Muito bem. Mas tu estavas-me a dizer antes do podcast que começaste com 15 anos, ou com uma idade que já não é propriamente aquela idade que se imagina, nasceu a fazer isto. E isso bate um bocadinho numa lição que eu tive que aprender, que foi pensar que eu fazia atletismo, por exemplo, aos 17 e olhava para quem já fazia aquilo há 10 anos e dizia, eu já sou demasiado velho para isto, nunca vou dar certo, e desisti. E na realidade tu começaste com 15 e és atleta olímpica, e um dos melhores exemplos que o que importa não é quando começas, é o que é que fazes a partir daí. É verdade, eu acho que nós devemos sempre desde novos praticar desporto, mas nunca focados só num desporto. E eu comecei a praticar natação, sempre pratiquei natação. A minha mãe, como muita gente não imagina, ela nunca me incentivou a praticar atletismo, muito pelo contrário, a minha mãe sempre me dizia: Mariana, o atletismo é um desporto de muitos sacrifícios, tu não queiras praticar atletismo, é muito exigente, muitos sacrifícios, tens de abdicar muito da tua vida. Não, é Inês muito nova. A minha mãe sempre me disse isso. E eu, claro que eu com 10 anos eu não percebia isto.
Depois, mais tarde, é com o professor meu no desporto escolar, convenceu-me a ir ao regional. Eu ganhava sempre o corta-mato escolar, para ter o 5 no final do ano. Então, naquele ano, ele convenceu-me a ir ao regional. Eu fui ao regional, apurei para o nacional. Fui ao campeonato nacional, que foi na Guarda. Conheci pessoas de todo o país e adorei aquela experiência de dormir fora de casa, daquela festa, aquele ambiente. E a partir daí comecei a treinar uma, 2 vezes por semana com a minha irmã mais nova, que praticou atletismo, começou mais cedo que eu. Ela praticava atletismo e eu não. Comecei a treinar com ela e nesse ano, com 1, 2 treinos por semana, fui vice-campeã nacional. E entretanto, quando começas a entrar num nível em que começas a ganhar medalhas e começas a visitar outras cidades, outros países, comecei a representar a seleção nacional. Aí o bichinho começou a crescer e nunca mais parou. Tu achas que foste tu que escolheste a tua modalidade ou foi a tua modalidade que te escolheu? Como é que... Eu acho que a modalidade escolheu-me a mim, porque inevitavelmente o atletismo sempre esteve muito presente pelo facto da minha mãe ser atleta, mas a verdade é que a partir do momento em que eu comecei a fazer provas de atletismo, eu notei que eu realmente tinha uma capacidade muito superior às minhas adversárias. Alguma vez querias ao mesmo nível na natação? Não, nem conseguia. A natação é o desporto que eu mais admiro. A natação para mim é um desporto que entediante. A natação para mim é aquele desporto que, para mim, quem pratica natação de alta competição são deuses. Porque para mim, contar azulejos horas e horas e horas é impensável. Eu consigo correr e consigo estar a conversar com os meus colegas. Quem pratica natação está horas na piscina, concentrado, e só a ver azulejos o tempo todo. Eu posso correr a ver o mar, posso correr a ver... Podes respirar. Praia, posso ver montanha, posso ver paisagens, posso ver pessoas, posso falar. Sim. A natação não. A natação é um desporto muito duro. Mas pronto, eu comecei na natação, mas nunca na alta competição, porque não é muito o estilo de vida que eu me vejo a ter. Nem me vejo a treinar assim. Alguém que faz 3.000 metros em 8 minutos e 48 segundos a dizer que a natação é dura. A natação é dura, é dura. Mas já nem me lembro da questão que estávamos a falar. Do facto do atletismo te ter escolhido. Ter escolhido a mim. E eu acho que o atletismo escolheu-me a mim porque eu, desde muito nova, que quando comecei a participar nas provas do meu escalão, eu senti logo que eu tinha talento. Eu, com muito pouco treino, conseguia fazer resultados incríveis. Conseguia ser campeã nacional, bater recordes nacionais, comecei a ir logo à seleção e eu percebi, realmente eu tenho muita capacidade. O problema é quando atinge um nível em que só estás a competir com pessoas super talentosas. E aí é que entra o trabalho. Aí é quem trabalha mais é que vai conseguir chegar mais longe. Uhum. E esse é o nível em que eu estou agora e por isso é que eu agora trabalho muito, porque agora eu entendo que o talento só não chega. É uma diferença muito grande. Tu habituaste a começar a ganhar provas, a treinar uma vez por semana e agora treinas 14. E às vezes não ganho Jogos Olímpicos. Como é que é ganhar a tua primeira grande cena? Internacionalmente foi na China? Foi a prova? Sim, a primeira grande medalha acho que foi o Campeonato do Mundo Universitário na China. Ainda assim, eu acho que quando fui vice-campeã da Europa como júnior nos 3.000 metros, também foi medalhas que naquela altura são fundamentais, porque é uma idade, a transição de júnior para sénior, tens ali o ano sub-23, mas praticamente já és sénior. Foi um ano muito importante, aquelas medalhas enquanto júnior e juvenil, para eu continuar a apostar, para eu, enquanto tinha entrado na universidade, também não abdicar do atletismo, porque é uma fase em que muitos atletas na entrada para a universidade acabam por abdicar do desporto, e aquelas medalhas foi aquela motivação para continuar a trabalhar, que era possível chegar mais longe. Sim. Como é que... Desculpa, estava confusa. Corta. E como a Rita maltratou o Tiago no início do episódio, isto não vai estar cortado, vai estar dentro do episódio, mas avançamos. O que é que achas que é mais desafiante na preparação física e mental para uma competição? É assim, eu acho que a preparação física é muito exigente, porque no atletismo nós treinamos muitas vezes. Ou seja, nós corremos muito. Eu costumo dizer que eu faço mais quilómetros que alguns carros. Eu, em média, faço 130, 140 quilómetros por semana. Eu acho que há carros que não fazem estes quilómetros todos. No meu Strava está registado como a minha distância deste ano.
Eu corri até agora. E então eu acho que a nível físico acaba por ser o atletismo muito exigente. A verdade é que também acaba por ser muito exigente a nível mental, porque nós temos de abdicar de muita coisa ao longo da nossa vida e às vezes, pronto, uma pessoa também se vai um bocado abaixo, porque somos seres humanos, também passamos por obstáculos, por períodos mais difíceis e nem sempre temos motivação para treinar, e isso acontece-me algumas vezes, mas é algo... É normal acontecer. Acho que nós não temos que estar motivados todos os dias, nós temos é que sair de casa todos os dias. Nós temos é que dar uma oportunidade de nos sentirmos bem, daquele treino correr bem. Por isso nós temos de sair de casa e ir à luta e treinar e dar uma oportunidade daquele ser um bom treino. Se nós não sairmos de casa, aí é que não vamos melhorar, nem vamos saber o potencial que tínhamos para dar. Totalmente. E eu acho que quem está de fora, e pelo menos eu falo por mim, eu tinha a ideia que vocês, atletas profissionais, estão sempre acompanhados. Mas não, tu sais de manhã para dar a tua corridinha sozinha. És tu que escolhes. Sim. Não tens um momento marcado, não é? Sim. Nós temos, por exemplo, quando eu tenho 2 treinos, o treino da manhã é um treino que eu não tenho orientação, mas também é um treino relativamente simples, porque como sou atleta de longas quilómetros. Para a frente, 10 km. É uma corrida contínua, por isso temos a autonomia também de decidir a que horas treinamos, o local que treinamos também muito consoante a nossa vida e a nossa carga horária. Por isso só dependemos de nós. Mas depois os nossos resultados também só dependem de nós e do nosso trabalho. Por isso, se nós naquele dia não formos treinar, vai ser algo que vai ser um treino a menos na nossa preparação, e depois o resultado final, que é o que nós tanto ambicionamos, também não vai corresponder às nossas expectativas. Por isso nós temos de ir, independentemente de estar motivados ou não, nós só temos de ir. Podemos ir mais desmotivados, mas vamos. Eu já ouvi isso muitas vezes no treino, mesmo no ginásio. Ainda no último treino que fizemos, estava lá na boxe, alguém a dizer: opá, hoje era aquele dia em que eu não queria vir, não queria nada estar aqui, mas ainda bem que vim, porque valeu tudo a pena. E agora que eu estou a acabar o treino, pá, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Isso acontece muitas vezes. As pessoas não imaginam, mas lá está. Nós somos humanos, nós atletas de alto rendimento somos humanos, somos pessoas como todas as outras pessoas. E claro que há dias que eu também me sinto mais desmotivada, e nesta semana houve um dia que tinha 16 km para fazer, achei que ia fazê-los sozinha, fui para a pista e cheguei lá e eu estou mesmo sem vontade, mas depois apareceu um colega, apareceu outro colega, apareceu outro, lá começámos o treino e o treino passou a voar e foi um treino incrível. E pronto, uma pessoa às vezes não tem tanta vontade, mas a verdade é que nós só temos é que dar uma oportunidade para nos sentirmos bem e para ser um bom treino, e acabou por ser um treino muito bom. Por isso, isso é fundamental. Sim, também é a Mariana a fazer 16 km, são 30 minutos. Tu já alguma vez enfrentaste alguma dificuldade que te fez questionar se querias continuar? Acho que, assim, ao ponto de pensar em quero desistir disto, acho que nunca me passou pela cabeça. Ao ponto de não quero mais isto, já não estou a aguentar. Acho que isso não. Qual foi o momento mais baixo da tua carreira até agora? Aquele momento em que tu ficaste... Sinceramente foi este ano. A sério? Foi. Porque a minha qualificação para os Jogos Olímpicos foi uma qualificação... Tinha tudo para correr bem, mas depois houve ali um processo muito duro, que eu desisti no Campeonato da Europa, que era a prova que mais pontuava para eu conseguir ir aos Jogos Olímpicos. E eu sabia que estava na melhor forma da minha vida, tinha corrido uma pista coberta muito boa, tinha feito uma preparação incrível, sabia que estava super bem, estava super confiante. Fui para a prova a achar que podia correr, só podia correr bem, que não havia o cenário negativo. Para mim aquela prova tinha tudo para ser brilhante, porque eu estava em forma, estava motivada, estava confiante, não tinha como correr mal. E depois cheguei à prova e de tão confiante que estava, mandei-me muito na frente. Tive atletas que me ultrapassaram a faltar 3 voltas e eu não soube psicologicamente lidar com isso. E acabei por parar, muito sem perceber se era o meu corpo que estava a falhar, se era a minha cabeça que não estava a saber lidar bem com o facto de levar com ultrapassagens que não estava a contar. A verdade é que, pronto, eu acabei a prova super desiludida, porque aquela prova pôs em causa a minha possível participação olímpica, mas saí da prova e felizmente tinha lá o meu namorado e a minha treinadora que me acompanhou na competição, e o meu namorado que tinha ido lá ver, e ele só me disse assim: tu estás saudável? E eu estou.
tu estás em forma e eu estou. Então o que é que tu queres mais? Se tu estás saudável e se tu estás em forma, vão aparecer mais oportunidades e tu vais conseguir. Agora, grave era se tu não estivesses em forma ou se tu estivesses com uma lesão e não conseguisses correr. Que era impossível. Aí era impossível. Agora, se tu estás na melhor forma da tua vida e se tu estás saudável, tem tudo para correr bem. Esta oportunidade não correu bem, mas tu vais aprender muito com ela e na próxima tu vais ver que vais fazer uma grande prova. E depois, passado uma semana, eu tive de ir a um meeting à última da hora e pronto, e correu bem. Fiz o meu recorde pessoal, 15 minutos e 5 segundos aos 5 km. É uma média de 3 minutos e 1 segundo por quilómetro. 3 minutos e 1 segundo. E pronto, depois as coisas começaram a se encaminhar, mas foi um momento em que eu precisei de muita força mental para conseguir ultrapassar aquela prova, porque era uma prova em que eu imaginava todos os cenários menos aquele. O que é que tu sentiste quando paraste, quando decidiste mesmo parar? Eu parei e só pensei, o que é que eu acabei de fazer? Porque é que eu fiz isto? Parece que o meu corpo parou e a minha cabeça não estava racional. E eu olho e não vinha ninguém. E eu naquele momento estava em 7ª num campeonato da Europa, já distanciada do grupo da frente, do grupo de trás. Ou seja, foi um ato irrefletido, mas eu tenho a certeza que eu no futuro não vou cometer os mesmos erros que cometi naquela prova. Por isso, às vezes, acho que é preciso apanhar assim um susto destes para uma pessoa aprender e começar a gerir melhor as competições. Sim. Foi tudo uma questão de excesso de confiança? Eu acho que foi um bocado de excesso de confiança. Acho que Um certo sim. nível de stress faz falta, não é? Sim, Um bocadinho. sim. Eu naquela prova nem sequer estava estressada. Eu estava tão confiante que estava tão bem, tinha feito um estágio em altitude que tinha corrido super bem, estava-me a sentir super bem nos treinos, que eu só imaginava cenários positivos e era eu sempre lá na frente. Ai, Mas nós temos sempre de idealizar vários cenários para as nossas competições e para tudo na nossa vida, porque as coisas nem sempre acontecem como nós queremos ou como nós planeamos. Por isso temos de ter sempre cenários para caso não aconteça uma coisa, se acontecer outra, como é que eu vou reagir? E isso é uma aprendizagem que eu levo sem dúvida desta competição. apesar de ser o teu momento que consideraste muito baixo, passaste rápido. Sim, sim. Custou aquele momento e aquela semana. Chorei os dias todos da semana porque aquilo nem queria acreditar no que tinha acontecido. Mas a verdade é que, pronto, depois ultrapassei porque tinha de me focar ao máximo e concentrar as minhas energias todas na prova que tinha a seguir, porque já não tinha muitas mais oportunidades para me qualificar. Só tinha mais 2 a seguir ao Campeonato da Europa. Quer dizer, eu só tinha mais uma, mas depois tive de arranjar outra à última da hora. E então tinha de me focar as minhas energias todas naquelas 2 competições e depois passaram os dias, uns 3, 4 dias de luto. A partir dali foi voltar ao foco, trabalhar, cuidado com o descanso, o sono, a nutrição, tudo o máximo controle que eu conseguia ter para estar bem nas 2 provas seguintes. E infelizmente as 2 provas seguintes correram super bem porque eu estava saudável, em forma e feliz, e depois consegui qualificar-me para os jogos e fiquei muito orgulhosa. Como é que é esse momento? Na De qualificação tu perceberes que vais realizar o teu sonho. foi muito bom, fiquei super orgulhosa porque é uma coisa que tu estás a pensar há tantos anos e vês os Jogos Olímpicos na televisão e quer dizer, eu nunca imaginei que eu algum dia fosse conseguir chegar a esse nível, porque comecei o atletismo já tarde. Quer dizer, nos Jogos de Tóquio eu já sonhava. Os Jogos do Rio, se calhar, ainda nem tanto. Mas é um momento de realização enorme. Mas eu acho que mais ainda é quando estás lá, quando pisas o tarta e olhas para aquele estádio cheio de gente, aí é que cai na realidade. Sentiste que desfrutaste mesmo, que conseguiste chegar lá e Sim. e não te, sei lá, seres comida Não. pelos nervos? Eu senti que foi a prova que eu mais desfrutei este ano. Foi. Eu acho que foi um ano de tanta pressão, de tanto stress em resultados, em tempos, em marcas, que eu não desfrutei das provas para a minha qualificação, porque eu só pensava em tempos, resultados e marcas. E os Jogos Olímpicos, a prova foi o momento em que eu desfrutei ao máximo daquela competição, do público, do ambiente, de tudo. Para mim, desde que entrei naquele estádio, foi tipo êxtase máximo. Eu estava ao rubro e mesmo a prova eu desfrutei imenso. Estava ali super feliz, super orgulhosa e
desfrutei imenso. Tu correste num estádio com 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. Foi surreal. Eu lembro-me de estar debaixo da bancada para entrar para a pista e ouvia-se um barulho ensurdecedor e eu era, meu Deus, o que é que está aqui a acontecer? E depois quando começo a entrar no tartá, começo a olhar à minha volta e era tanta gente. Começo a ver o setor onde os meus pais estão, que era lá em cima mesmo lá em cima, pareciam formigas e eu, meu Deus, como assim um estádio cheio, não havia espaço para mais ninguém para ver atletismo. Isto é impensável em qualquer outra competição. E foi qualquer coisa de incrível. Eu penso muitas vezes, costumo ir ver jogos do Braga e penso, olha estes jogadores aqui com 20 mil pessoas a ver, já viste o que é, a pressão que é ter aqui 20 mil pessoas a torcer por eles. E eu agora pensei, fogo, eu estive num estádio com 80 mil pessoas. Foi mesmo surreal o ambiente que sentia, o barulho que as pessoas faziam sempre que nós passávamos. Foi incrível. Mas não será um ambiente diferente? Porque eu acredito que um adepto de futebol, por exemplo, dos 20 mil, eles estão lá quase como para cobrar. Tu és jogadora da minha equipa e por isso tu vais ter que entregar o resultado. É verdade. E nos Jogos Olímpicos provavelmente o sentes completamente ao contrário. É só festejo, o público está só a vibrar quando tu estás ali a correr. Tu podes ser o último, penúltimo, eles estão ali sempre a aplaudir, vamos, ânimo, go. É surreal. Sim, nesse aspecto não tenho dúvidas que é completamente diferente. Acho que os Jogos Olímpicos acaba por ser um ambiente muito mais saudável. Sem dúvida. Sim. Alguma vez sentiste cobrança de alguém? Não, nunca. Acho que o máximo que eu senti foi cobrança de mim mesma. De objetivos que eu estabeleço e pressão que eu coloco em mim. Nunca senti que as outras pessoas colocavam pressão em mim. Ou quando colocavam, não desvalorizava. Acho que a pressão que eu coloco em mim é muito superior. Exatamente, era isso que eu estava a pensar. Já porque tens sou uma eu que pressão tão passo alta. pelo processo todo. Sou eu que passo por aqueles treinos todos, por aquelas horas todas na pista, no ginásio, a treinar, a descansar, a recuperar. Por isso eu exijo a mim mesma que depois o resultado valha a pena, porque senão eu não me ia estar a sacrificar desta forma. Verdade. Por isso eu acho que a pressão que eu coloco em mim é muito superior do que a pressão que os outros colocam em mim. Sim, faz sentido e é bom que assim seja. Este é um podcast de partilha, trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Tu achas que apesar dessa felicidade toda que sentiste, que estavam reunidas as condições de descanso para um atleta? Nos Jogos Olímpicos? Sim, porque tu chegas lá muito em cima da hora, não é? É assim, nós chegamos com 4 dias de antecedência. 4? Para mim, Pensava que era 2, por acaso. Houveram atletas, eu acho que houve alguém que nos disse que chegou com 2 dias. Ou seja, os atletas não vão todos com o mesmo timing, pois não? É assim, normalmente quando as competições... O que eu sei é que normalmente quando os Jogos Olímpicos são mais distantes, normalmente os atletas vão quase todos juntos e vão muito mais cedo, até para adaptar fusos horários e assim. O que foi preconizado aqui para os Jogos Olímpicos de Paris é que nós íamos com 4 dias de antecedência e vínhamos embora 2 dias a seguir à nossa prova. E foi assim que eu fui. Para mim, 4 dias de antecedência é perfeito, porque a viagem é próxima, não exige grande adaptação. E eu confesso que também não gosto de estar muito tempo antes da prova no local da competição, porque gera sempre um bocadinho mais de ansiedade, não estamos num ambiente que é tão confortável. Eu prefiro muito mais dormir na minha cama do que dormir numa cama estranha, ou prefiro muito mais estar no meu quarto do que num quarto que não é o meu e que inclusive é partilhado. Por isso eu não faço questão de ir com muita antecedência. Acho que 4 dias é perfeito. Até porque nós normalmente quando vamos a meetings lá fora, normalmente vamos com 2, 3 dias no máximo. Às vezes até vamos só no dia anterior. Por isso é uma coisa perfeitamente normal. Claro que acho que os Jogos Olímpicos, acho que faz sentido ir com 4 dias de antecedência. Relativamente ao descanso, a única coisa que posso me queixar é o facto de os quartos serem um bocadinho quentes. Foi a única coisa, mas de resto consegui descansar super bem. As camas não são de cartão. As camas não são de cartão. Mas já foram. Já foram. O Comitê Olímpico fez uma parceria com uma marca de camas que nos ofereceu umas camas todas XPTO com um comando que levantava as pernas, levantava o encosto. Super. E depois quebram-se recordes, obrigado. Mas há a ideia que
os atletas portugueses não têm exatamente as mesmas condições que um atleta, por exemplo, de outro país. Eu já não falo nos Estados Unidos, que é uma dimensão Mas não completamente têm. diferente. Não Por têm, exemplo, obviamente. nos Jogos Olímpicos, Estados Unidos, a China tinham todos ar-condicionado nos quartos. Claro. Mas era ar-condicionados que os países compraram para cada quarto dos atletas. O nosso comitê não tem a mesma capacidade que esses comitês e nós não tínhamos ar-condicionado nos quartos. Ou seja, existem diferenças. Eles têm muito mais dinheiro, conseguem oferecer muito melhores condições aos atletas, não só no ambiente dos Jogos Olímpicos, mas também no ambiente de preparação para os Jogos Olímpicos. Mas eu já não comparo diretamente com os Estados Unidos, ou China, que tem um poder económico completamente diferente, mas eu li acerca da comparação entre Portugal, por exemplo, e outro país que tenha mais ou menos o mesmo PIB per capita, ou seja, países que têm as mesmas condições económicas, mas que não dão as mesmas condições aos atletas, e que isso tem a ver um bocadinho com cultura de base. Desportiva, é verdade. É uma diferença abismal no que toca à cultura desportiva. Por exemplo, eu vou muitas vezes competir a Espanha. E eu vou competir, eu lembro-me de com 17, 18 anos, eu ia à Espanha fazer muitos cortamatos. E eu ia a esses cortamatos. Era uma rapariga ainda recente no atletismo e eu tinha imenso público a assistir, mas melhor do que isso é que eu tinha imenso público que era ânimo, chica, Mariana, vamos! E eu pensava, meu Deus, isto em Portugal não acontece. Como é que é possível? Eu venho para o estrangeiro e tenho aqui o público a torcer por mim. Na altura era eu e umas africanas, ou seja, não havia espanholas ali próximo, na frente da corrida. E eu tinha os espanhóis todos a gritar por mim. Isto é impensável aqui em Portugal. Nós quase nem temos público a assistir às nossas provas, a não ser as provas de estrada, que traz um público muito grande. A São Silvestre cada vez está a ver mais esta moda do running, e acho que isso é fundamental. Mas depois, principalmente quando vamos para a pista, para o corta-mato, não existe esse público. E acho que também, pronto, lá está, o desporto em Portugal não é valorizado como sendo uma profissão. E o desporto é uma profissão como as outras. Se nós formos a ver as horas do dia em que eu me dedico ao desporto, acabam por ser, eu diria que 24 horas por dia, porque ser atleta tu precisas de estar focado 24 horas do teu dia. Tu tens que descansar 8, 9 horas por noite, tens de te alimentar bem o dia todo, tens de treinar várias horas por dia. Por isso acaba por ser uma profissão em que tu tens de te dedicar a 24 horas por dia. E por isso eu acho que lá está, eu acho que realmente falta muito a cultura desportiva em Portugal. A nossa população ainda não dá o devido valor a ser atleta de alto rendimento, descredibiliza, e espero que no futuro as pessoas consigam abrir os olhos, e acho que estes podcasts e a oportunidade que nos dão às vezes de ir à televisão e dar a conhecer um pouco da nossa experiência permite também que a população veja que realmente ser atleta é uma profissão e que tem de ser valorizado. Porque nós representamos o nosso país, e acho que isso também, para isso também precisamos de apoio e precisamos que nos deem credibilidade. De onde é que tu achas que nasce essa falta de cultura comparada a outros países que a têm? Porquê é que nós não apreciamos os atletas e o desporto? Eu acho que hoje em dia nós vivemos para um desporto, que é o futebol, e não há espaço para as outras modalidades. Acho que começa muito também desde jovem. Os pais que têm filhos ok, vai para o futebol, vai para o futebol, vai para o futebol, vai para o futebol. Ou seja, nós 90% dos rapazes vão para o futebol. As raparigas se calhar já diversificam mais um bocado. Mas nós temos na nossa população tudo enraizado para o futebol. E depois vão ver um desporto ao fim de semana. Vou ver o meu filho a jogar futebol. E depois, até gosto deste clube, vou ver a equipa sénior do clube de futebol. Enquanto se nós tivéssemos o filho no basquete, no voleibol, na natação, olha, já vou ver natação, outro vai ver basquete, eu tenho o primo no voleibol e agora vou ver o jogo do primo, e assim diversificávamos muito mais. Acho que começa um bocado por aí. Mas pronto, vamos ver como será o futuro. Acho que as pessoas ficam tristes quando tu dizes que pausaste a medicina para te dedicares ao desporto. Eu acho que sim. Ou melhor, eu tenho a certeza que 90% das pessoas ficam desiludidas com a minha decisão. E eu estou super satisfeita por conseguir o meu objetivo de ir aos Jogos Olímpicos, que para mim é um objetivo muito superior do que concluir o curso de medicina. Eu estou nos 10%. Eu estou a favor. A verdade é que eu acho que
a medicina é sobrevalorizada e o desporto é menos prezado, basicamente. As pessoas valorizam muito o curso de medicina como sendo um curso super exigente, com uma carga de estudo enorme. É verdade, é preciso muito estudo, muita dedicação, mas o desporto não fica atrás. O desporto também exige um foco, uma disciplina tremenda. Acho que são, lá está, 2 áreas super exigentes, mas eu considero que acho muito mais difícil ir a uns Jogos Olímpicos do que concluir o curso de medicina. Se eu achasse que seria mais difícil concluir o curso de medicina, eu este ano já o queria concluir. Agora, eu acho que ir aos Jogos Olímpicos é muito mais difícil, até porque só o posso conseguir de 4 em 4 anos, existem timings específicos, e o curso de medicina tem uma vida para conseguir terminá-lo. Por isso, só me falta um ano, graças a Deus, mas acho que ser atleta olímpica é algo com um valor tremendo, e por isso é que este ano, no ano transato, decidi apostar quase a 100% no atletismo para conseguir este meu grande sonho, e estou muito feliz por agora ser considerada atleta olímpica e por lá em casa já haver 2 atletas olímpicas. E achas que alguém do teu círculo próximo torceu um bocadinho o nariz? Quando... Não, eu acho que as pessoas que partilham o dia-a-dia comigo e que me acompanham de forma mais próxima sabem o quanto eu queria este objetivo, e sempre me apoiaram imenso, quer a minha família não só o núcleo familiar, mas toda a minha família, que é muito grande e que sempre me apoia imenso, costumam sempre ver as minhas provas, sempre me apoiaram imenso nesta minha decisão, e muito os meus colegas de curso. Os meus colegas de curso valorizam imenso o facto de eu ter conseguido conciliar durante estes anos todos estas 2 vertentes, porque eles achavam impensável. Claro. Eles chegavam às aulas e eu já tinha 10 km nas pernas, e eles, estou cheia de sono, estou cansada, e eu já com 10 km ali pronta para aprender. E os meus colegas sempre valorizaram imenso o facto de eu conciliar estas 2 realidades, e compreenderam perfeitamente o facto de eu querer ir a uns Jogos Olímpicos, e são pessoas que eu acho que valorizam muito o facto de eu querer estar presente nos Jogos Olímpicos, que eles viam o quanto eu durante o ano treinava para conseguir chegar ao alto nível e conseguir esse objetivo. E começaste a ganhar o gosto a isto tudo pela oportunidade de sair à noite e estar com amigos aos 15 anos, porque dava para sair de casa. Não, isso é muito ocasional. São das coisas que um atleta tem de abdicar quase a 100%, principalmente na altura competitiva. É assim, aproveito gosto de sair à noite, adoro estar com os meus amigos, adorava conseguir estar mais tempo com eles, mas a verdade é que é impensável no nosso dia-a-dia ter esse tipo de rotinas e hobbies, mas eles sabem que eu sou a primeira pessoa que, quando tenho os meus 15 dias de férias ao ano, amigos, bora lá sair, também é preciso, e sou a primeira que lhes digo, é aquele momento do ano em que eu estou livre, em que podem pedir tudo, que eu alinho em tudo. Sabem que depois, durante o ano, é muito mais limitado o tempo, mas são super compreensivos. Esses 15 dias devem ser duros para os teus amigos. Chega a Mariana, cheia de energia. Bora partir tudo. Mas tu, inevitavelmente, tens muito menos tempo do que os teus colegas, por exemplo, do curso de medicina. O que é que achas que acontece aqui para tu te saíres muito bem no curso? É uma capacidade natural, é o facto de estares numa atenção plena nas aulas, que depois te permite dispensar aquelas horas de estudo que eles não têm? Sim, eu acho que isso é fundamental, a atenção. Eu tento estar nas aulas o máximo concentrada possível para conseguir captar logo alguma informação, mas eu acho que acima de tudo é a organização. Os meus amigos podem ter 5 horas para estudar. Se eu só tiver, eu só tenho 2 horas. Eu tenho dessas 2 horas a ser o mais produtiva possível. Se calhar os meus amigos nessas 5 horas param 1 hora para ver Netflix, 1 hora para dar scroll nas redes sociais, e eu só tenho 2 horas, então eu vou aproveitar essas 2 horas ao máximo. Tentar pôr o telemóvel um bocadinho de lado e focar-me ao máximo no estudo. Eu acho que isso acaba por ser a chave para conseguir rentabilizar o tempo ao máximo. Se temos pouco tempo, temos de rentabilizá-lo. Acredita, se tivesses que escolher entre talento e disciplina, o que é que acreditas que escolhias mais rápido para chegar ao topo de um ou do outro? Disciplina. Eu acho que é preciso talento. Não tenho dúvidas nenhumas que é preciso talento, mas também é preciso muita disciplina. Eu acho que tem de ser
uma combinação das duas. Porque acho que também sem talento também não consegues chegar lá. Tu precisas de talento, porque chega a um nível em que se tu não tiveres talento é muito difícil lá chegar, porque vais ter pessoas super talentosas e que trabalham. Claro. Então é preciso sempre talento. Não ia ser grande coisa no basquete porque não tens tenho altura talento para isso, não é? Mas acho que tem de ser uma combinação das duas. Uma atleta olímpica que estuda medicina consegue ter hobbies? Consegue. Eu acho que é importante também. Eu gosto de sair com a minha família, adoro ir para a praia, adoro correr na praia, adoro caminhar e passear na praia. Acho que relaxa-me e dá-me tranquilidade. Gosto de ir ao cinema, gosto de ir tomar café com os meus amigos, apesar de não acontecer tantas vezes. Eu gosto de desafios. Sou uma pessoa que gosta de desafios. Pelo que eu percebi, o teu namorado também está ligado ao desporto. Sim. Achas que seria mais difícil se ele não tivesse? Sim, sem dúvida. Acho que não conseguia. Porque é um suporte muito grande a nível emocional. E depois também é uma ajuda muito grande nos treinos. Ele já foi atleta, agora não é, mas ele ajuda-me nos treinos de bicicleta. Como não me consegue acompanhar, ele vai de bicicleta à minha frente e eu vou atrás a correr. E parece que não, quando há treinos mais exigentes em que temos de fazer ritmos mais rápidos, é difícil nós estarmos a assumir o ritmo da prova ou do treino ou da série. E então se tivermos alguém à nossa frente a impor o ritmo e nós só temos que seguir, ajuda muito mais. É a mesma coisa que nas bicicletas, quando eles vão na roda, pronto, eu vou correr na roda dele. Uau, ele vai sempre contigo? Não vai sempre, mas em praticamente todos os treinos específicos, os treinos de séries, ele faz-los comigo. E isso foi sem dúvida uma ajuda muito grande para conseguir ter evoluído nos últimos anos. Porque quando tu começas a atingir um nível em que já muito pouca gente te acompanha e precisas ter tipo alguém a motivar-te e a puxar por ti, a pôr ritmos mais rápidos, e ele tem sido essa ajuda. Tu fazes treinos de séries que o mais regular é o quê? É 400 metros vezes 10? Depende. Nós fazemos séries 2 vezes por semana, por exemplo, séries 400, depende da altura da época, posso estar a fazer 20, 15, 10. Normalmente na época competitiva faço menos séries. Para a época, mais séries, mais quilómetros, séries mais longas, séries 2000, 1000, 4000. Gostas mais de treinar do treino de séries ou corrida contínua? Gosto mais de séries. Gosto mais de séries, mas também gosto das duas coisas, mas gosto mais de treino de séries. Dá sempre mais pica. Mas tens de treinar mais vezes corrida contínua. Sim. O nosso treino, 80% é corrida contínua. Porque é que o treino de séries não é mais proveitoso? O treino de séries é muito mais proveitoso. O treino de séries é o que nos permite potenciar ao máximo o nosso rendimento. Mas faz um desgaste muito rápido. Faz um desgaste muito rápido. Se eu fizer um treino de séries hoje, eu amanhã não vou conseguir fazer o treino de séries. Ou pelo menos posso tentar fazer. Só que vai ser a um nível muito inferior. Não vais conseguir potenciar ao máximo o rendimento naquele treino de séries porque vais andar a ritmos muito mais lentos do que ao suposto. Então tem de ser 2 vezes por semana. Depois temos um treino longo e depois um treino de limiar normalmente. O que é um treino longo? Um treino longo é ao domingo normalmente. Só fazemos um treino, mas é tipo 20 km. Por aí. 1 hora. Não, 1 hora e um bocadinho. Tu tens 50 quilos? Por aí? Sim, 51. Alguém como eu que tem 93, quantas séries aguentaria ao teu lado? Dá para uma de 400. Faz, se tiveres alguma velocidade, sim. A que velocidade é que tu fazes uma série de 400 metros? Normalmente, assim, 69 segundos, 70. Ok, eu acho que dá para uma. Podemos experimentar, olha, está de 1º de maio, é só aparecer. Está de 1º de maio, fica prometido. Esta eu acho semana que a seguir ao podcast vamos todos correr. levamos o Tiago. Eu sempre ganho. Isso foi a melhor piada, mas, Tiago. Tu achas que estás ligado à medicina? Estás a pensar em seguir alguma especialização ligada ao desporto? Ou não será por aí? Sim, eu quero continuar ligado ao desporto, como é óbvio, é uma área que me fascina e da qual eu já estou dentro, e acho que ao longo do tempo também, tendo esta experiência de ser atleta, vamos adquirindo outras competências que eu acho fundamentais, e por isso eu no futuro também gostava de trabalhar com atletas na área do desporto. Fiz, adoro essa área. Vai ser o Paulo Musi de Portugal. Paulo Musi. Neste caso a Paula. Eu sou um bocadinho suspeito para falar, porque eu
sou mesmo viciado em desporto, ou seja, eu não tenho nada a ver com desporto profissionalmente. Eu sou da área de economia, apesar de toda a gente presumir que eu sou o personal trainer. É que irrita. Mas eu escolheria sempre desporto sobre qualquer coisa que tivesse a opção de escolher. E por isso eu percebo esse teu enviesamento entre a medicina e o desporto. Eu preferia desporto. Tu acreditas que é uma questão cultural o facto das pessoas estranharem tu abdicares da medicina para seres atleta, porque ainda não percebem a valorização que... Eu parto do princípio que o que é que as pessoas metem na cabeça? Pá, em Portugal há uma valorização enorme dos doutores. Doutores nem é só médicos, é doutores, o licenciado, que há 20 anos atrás era uma coisa que hoje em dia, pronto, é o que é. Mas olham para isso como algo que está a ser feito. Um médico, por exemplo, está-se a formar para ajudar as outras pessoas. O atleta é extremamente egoísta. Tu acreditas que é isso que desliga um bocadinho as pessoas desta valorização? Sim, acho que pode ser um bocado por aí, mas eu acho que é mesmo a questão da cultura desportiva. Ser atleta... O que é ser atleta em Portugal? As pessoas acham que é dar umas corridinhas e fazer treinas 1 a 2 horas por dia e não fazes mais nada o resto do dia. Eu acho que isto é a ideia que uma grande parte da população tem. E pronto, e a verdade é que é um desporto em que tu estás a trabalhar para ti. E pronto, também pode ser visto aí como um bocado um egoísmo. Mas a verdade é que tu estás a trabalhar para ti, mas para representar uma nação. Muitos dos atletas de alto rendimento representam o nosso país. E acho que as pessoas esquecem-se disso. As pessoas às vezes valorizam mais aquele jogador de futebol da 2ª e da 3ª liga do que o atleta de alto rendimento que representa o país. Era exatamente aí onde eu queria chegar. Porque eu não considero os atletas minimamente egoístas por exemplo próprio. Porque eu desde muito novo que fui evoluindo a própria pessoa que eu sou, influenciado pelos atletas. Eu acordava às 5 da manhã para ver os Jogos Olímpicos quando era mais novo, e os atletas para mim sempre foram uma inspiração enorme para evoluir no sentido de disciplina, de tudo o que tem a ver com esse mindset. Os atletas, exato, eu acho que isso é um fator que a nossa população devia aproveitar ao máximo, porque os atletas são um exemplo muito grande no que diz à disciplina, à organização, à gestão de tempo, à capacidade de concentração. E o desporto está mais que comprovado que tem imenso benefício em todas estas áreas, na nossa saúde mental, para além da saúde física. Por isso só tem que ser incutido ainda mais na nossa população para as pessoas começarem a valorizá-lo ainda mais. E pronto, eu acho que tudo parte pela cultura desportiva que o nosso país não tem, basicamente. É necessário fazer mais barulho sobre o assunto. Sim. Por curiosidade, todas as modalidades têm todo este volume de treino? Não, de todo. Pois, porque tenho essa ideia realmente. As modalidades individuais eu considero que normalmente têm um volume de treino muito maior, porque nós só dependemos de nós. Claro. Nós não temos ninguém que nos substituta. Não há substituições no atletismo. Se eu não treino, não tenho ninguém que me vai substituir. Se eu me lesiono, não há ninguém que me vai substituir. Ou seja, nós dependemos só de nós, então temos de treinar para nós. E normalmente nas disciplinas coletivas há sempre mais um que pode dar jeito. Ainda assim, se tu queres ser bom, há uma certa competitividade para entrar na equipa e tens de trabalhar. Mas eu acho que as modalidades individuais exigem mesmo muito treino. Para mim, das que exigem mais treino é atletismo, natação. E triatlo. Se calhar estavam no meu top 3. Sim. Tu já foste falando que não controlas tanto a parte do sono por uma inevitabilidade, não é? Mas e a nutrição está controlada ao milímetro ou também? Imagina, há alturas em que eu sou super regrada e peso a minha comida e tenho a alimentação super controlada. Há outras alturas em que uma pessoa também tem de se deixar, como é que eu ia dizer? Desprender balança. Um bocado da balança e sem pressão, tipo, não há necessidade de tu andas a pesar a comida ao milímetro. Agora, eu sempre fui habituada a ter uma alimentação muito saudável e eu acho que isso é o fundamental para um atleta, e tu conseguires ter uma alimentação o mais saudável possível, e depois a parte de pesar é tipo para conseguir ingerir as quantidades necessárias ao que tu desgastas nos teus treinos. E pronto, eu acho que
eu tenho a base, que é sempre tive uma alimentação saudável, porque a minha família sempre me incutiu isso, ou seja, sempre consegui comer os macronutrientes todos na refeição e sempre refeições super completas, com muitos hidratos, proteína e sempre com legumes. Por isso, depois a questão de pesar ou não é mais em alturas específicas em que eu quero ter mais controle que eu faço. Claro, agora também percebi, não é? Porque é que foi tão fácil começar e limpar tudo. Tenho uma atleta olímpica como mãe. Nasceu basicamente a ser preparada, mesmo sem querer. Não, acho que sempre me foi habituando a ter hábitos saudáveis. E isso é algo que está muito presente em toda a gente que está no mundo do desporto. Agora imaginem se nós, na nossa população, tivéssemos pessoas sempre ligadas ao mundo do desporto, que tivessem filhos, que depois já iam estar habituados a ter hábitos saudáveis, não é? Sem dúvida. E a nossa população e a nossa sociedade ia tornar-se muito mais saudável. O nosso problema acontece que nós temos muito pouca população a praticar exercício, com estes hábitos que o exercício incute na população, e depois a nossa sociedade acaba por seguir, não é? Nós somos o que os nossos pais são. E se os nossos pais não têm estas rotinas, como é que nós vamos conseguir implementá-las? Precisamos de força de vontade, motivação para começar a adotar um estilo de vida mais saudável. Eu espero e acredito que hoje em dia acho que isso está a mudar um bocado. Vejo cada vez mais pessoas a tentar ter um estilo de vida mais saudável e que no futuro isto se repercuta nas próximas gerações, porque acho que é assim que acontece. O exemplo não é só a forma mais importante de liderar, é a única que Claro. importa, porque tu não podes tentar educar uma pessoa e fazer exatamente o contrário, não é? É isso que as crianças têm um bocadinho. Os pais Sim, não podem sim, dizer vai fazer exercício e depois eu estou aqui no meu sofá Claro. e não dou o exemplo. Tu vais dar um bocadinho de trabalho porque nós a cada episódio fazemos uma quantidade de shorts, de momentos que passam mensagens, e eu estou a ver negro para escolher dos 50 que tu já deixaste aqui. Mas obrigado pelas mensagens. Sim, muito relevante mesmo. Mariana, treinas e o que ganhas com isso? Eu acho, Treinas, não precisas Treinar uma responder. atleta O que é olímpica. que ganhas? Perguntar esta pergunta a uma atleta olímpica. eu acho que ganho saúde, bem-estar, felicidade e muito para além das medalhas e dos resultados. Eu acho que o desporto proporciona momentos únicos. Muito bem. Espetacular. Se tivesse a missão de. Tu já a tomas quase de forma indireta, mas Sim, se fosse direta a tua missão de elevar os 5% de população portuguesa que têm cultura de treino e que praticam exercício físico para 95%, por onde é que começavas? Ou seja, pôr esta malta toda a mexer. Para além da montra que tu já naturalmente és e a inspiração para as pessoas, se tivesses que tomar uma medida específica, o que é que fazias? Eu acho que tem de começar muito pelas crianças e pelas gerações mais novas. Nós cada vez cortamos mais na educação física e nós temos é que colocar os miúdos a fazer mais exercício físico e também dar-lhes mais tempo para eles terem atividades extracurriculares. Acho que é fundamental as crianças desprenderem-se dos ecrãs. Nós hoje em dia vemos crianças que têm muitas poucas capacidades motoras porque as crianças não brincam, não vão para os parques, fazem muito pouco exercício físico. E eu acho que é fundamental começar com esta geração, que vai ser muito difícil porque está muito presa aos ecrãs, a começar a fazer mais exercício, a ter mais tempo para ter outras atividades extracurriculares, para incutir estes hábitos saudáveis. Muito Sem bem, dúvida. faz todo sentido. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, a união de corpo, mente e alma. Para ti, porque é que é importante a união dos três? Porque nós não somos ninguém sem os três. Nós precisamos de um corpo saudável, precisamos de estar com uma mente saudável e aberta para nos sentirmos felizes e realizados. Não adianta nós estarmos bem fisicamente, se psicologicamente estamos tristes ou a vida não nos está a correr bem, estamos a passar por um momento mais difícil, mas também não adianta nada nós estarmos psicologicamente super felizes e motivados e confiantes e mentalmente fortes se fisicamente estamos limitados. Que é uma questão de tempo até destruir a parte mental também. Por isso acho que a combinação de tudo é que nos torna pessoas mais felizes, mais realizadas.
Um livro que recomendes e porquê? Eu gosto do Do Hard Things. Uhum. Acho que o autor é o Steve Magnus. Porque fala um bocado de... Como é que eu hei de explicar? Da motivação, de alcançar objetivos difíceis, do trabalho, da disciplina. E acho que é um livro que recomendo a todos os atletas. A todos os atletas e toda a população em geral. É um bocadinho aquilo que tu já falavas mais no início, que é mesmo naqueles dias em que é muito duro, tu no final do dia tiras uma satisfação enorme daquilo porque... Conseguiste ultrapassar aquela barreira, basicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Mariana, sem dúvida que espelhas muito bem a nossa mensagem, respiras a nossa mensagem e que por si só já fazes um grande trabalho, só por viveres isso. Por isso, muito obrigada por ter estado aqui hoje. Obrigada, foi um gosto estar convosco. A Rita sabe bem a adoração que eu tenho pelo atletismo desde muito novo, por isso pessoalmente foi um gosto enorme ter-te aqui no podcast. Vamos certamente continuar a acompanhar-te e a puxar por ti para que daqui a 4 anos possas estar num nível ainda mais elevado, que já é complicado porque tu já estás mesmo num nível que eu podia tentar e eu acho que não consigo lá chegar. Mas muitos parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. E obrigado por estares cá hoje. Obrigada aos dois.